Olá, boa noite. Boa noite. Tribunal rejeita recurso de José Dirceu e confirma 30 anos de prisão. Condenado na Lava Jato, o ex-ministro ainda pode apelar mais uma vez em liberdade. O Supremo decide que Maluf não pode mais recorrer, mas vai cumprir a pena em casa. O ex-prefeito foi condenado a 7 anos por lavagem de dinheiro de propina em obras públicas. Empresário do setor dos portos contradiz a afirmação de Temer à Polícia Federal. Torre Alba diz que o coronel Lima, amigo do presidente, pediu recursos para a campanha. Ao lado de Temer, o comandante do Exército alerta que a corrupção ameaça a democracia. Para o presidente, o discurso do general Vilas Boas foi uma homenagem à Constituição. Construtores de um dos shoppings mais luxuosos de São Paulo são denunciados por suborno. Eles teriam pago 3 milhões de reais aos fiscais para escapar de cobranças de IPTU e ISS. Aumentam as punições para motorista bêbado que causa acidente com vítima. O tempo de cadeia agora é maior e só o juiz e não mais o delegado pode determinar a fiança. O Jornal da Gazeta está no ar. Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubo e furto de celulares na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o estado registrou 21.496 casos de roubos só em fevereiro, que são os dados mais recentes. Desse montante, quase 25% são telefones móveis. A Polícia Civil de São Paulo vinha investigando a quadrilha há pelo menos 3 meses e conseguiu reunir centenas de fotos e vídeos dos criminosos, comprovando uma conexão entre os envolvidos, todos com várias acusações por furto e roubo de celulares. Segundo o delegado, a quadrilha agia sempre em grupo para confundir as vítimas. Enquanto um distrai, o outro faz a subtração, o outro dá cobertura e um quarto ou um quinto impede a pessoa, inclusive, de se voltar para ver o que está acontecendo. Além de cometer os crimes em regiões como o Brás, a 25 de março e a República, o grupo agia também em grandes eventos da cidade, como a Parada Gay e o Carnaval, que reúnem milhares de pessoas. Dos 37 alvos de prisão, 20 são mulheres. Entre os suspeitos presos temporariamente está Sara Nogueira Sampaio, de 22 anos, que já tinha mais de 12 passagens pela polícia. A tendência nossa é ter menos preocupação com as mulheres nessas aglomerações, certo? Elas mais facilmente se misturam com as pessoas, sem chamar tanta atenção. Formaram-se algumas mulheres nessa escalada criminosa que já vem de anos. Os presos serão indiciados por furto e roubo, associação criminosa, que é o antigo crime de formação de quadrilha, e corrupção de menores. Nas regiões onde a quadrilha atuava, são comuns os casos de furto e roubo de celulares, que, segundo a polícia, agora devem diminuir. Teve um amigo meu que foi furtado ali no Farol até. E aí eu já evito bastante, já ando com a mão no bolso, tudo. Já segurando o celular, já para evitar. Ando com a minha bolsa assim, segurando. Não abro, não fico atendendo celular na rua. É que aqui é complicado. Polícia Federal descobre laboratório de drogas em uma chácara de Guarulhos, na Grande São Paulo. 6 pessoas foram detidas. Nesta madrugada, 735 quilos de cocaína foram apreendidos no local onde funcionava uma espécie de fábrica de drogas. A polícia também apreendeu mais de 1 tonelada de produtos químicos usados para o refino e mistura da droga e 60 quilos de maconha. Os policiais federais flagraram as 6 pessoas embalando os produtos. 2 mulheres e 3 homens foram presos. Uma adolescente de 17 anos foi encaminhada para a Vara da Infância e Juventude. Os presos vão responder por tráfico de drogas e corrupção de menores, com penas entre 1 e 15 anos. A polícia ainda investiga a origem da droga que seria distribuída na Grande São Paulo. Entra em vigor a lei que aumenta a pena para o motorista que dirigir embriagado e causar acidente com vítima. E agora o delegado não pode mais determinar a fiança após o flagrante. A família de Vitor Gurmã, atropelado e morto em 2011, está recorrendo da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A acusação de homicídio doloso, quando o motorista, embora não tenha a intenção, assume o risco de matar, foi mudada para homicídio culposo de trânsito, com pena menor. Vitor, de 24 anos, foi atingido enquanto caminhava na calçada na Vila Madalena. Segundo o processo, a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira dirigia alcoolizada e acima da velocidade permitida. Com a mudança na lei agora, que aumentou o rigor da punição, o motorista embriagado que mata no trânsito pode pegar de 5 a 8 anos de cadeia. Antes, a pena máxima era de 4 anos, mas é a que vale para o crime do qual Vitor foi vítima, que é anterior à mudança. A gente acha que essa lei vai acabar com essa sensação de impunidade. Quem não mudar de atitude por conscientização vai mudar por medo de acabar respondendo por um processo onde o final dele vai ser condenado entre 5 e 8 anos de prisão sem o direito de substituir por serviço comunitário ou pagamento de cesta básica. Em caso de acidente que deixa feridos graves, a pena para o motorista alcoolizado também aumentou e agora varia de 2 a 5 anos de prisão. O máximo era de 2 anos de cadeia. Outra diferença é que antes o motorista era preso em flagrante, pagava fiança na delegacia e era solto. Agora, a fiança só pode ser fixada pelo juiz em momento posterior, durante a audiência de custódia. Além da perda do direito de dirigir, o juiz pode estabelecer outras restrições, como proibir a pessoa de frequentar bares e de sair à noite, como condição para manter a liberdade até o julgamento. Ele vai aguardar essa audiência de custódia, onde o magistrado vai, a cada caso, analisar e fixar esse valor da fiança. Pode ou não. Pode ou não. Para motorista embriagado que não se envolve em acidente, a lei permanece a mesma. Se flagrado pelo bafômetro ou na recusa de fazer o teste, multa de quase R$3.000, carteira suspensa por 1 ano e processo criminal, com pena de até 2 anos de prisão, que pode ser convertida em trabalho voluntário ou pagamento de cestas básicas. Segundo o Detran, foram autuados no ano passado quase 5.200 motoristas em São Paulo. Foi a menor proporção em relação à quantidade de fiscalizados desde 2013. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre nega recurso do ex-ministro José Dirceu, mas o petista ainda pode recorrer em liberdade. O ex-ministro da Casa Civil de Lula não vai voltar para a cadeia agora, porque ainda há possibilidade de um novo recurso. O embargo de declaração, que não muda a condenação, apenas esclarece pontos da sentença. Dirceu foi condenado por Moro por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa a 20 anos e 10 meses. No ano passado, o TRF4 aumentou a pena dele para 30 anos, 9 meses e 10 dias. É a segunda mais alta na Lava Jato. A primeira foi de Renato Duque. O ex-diretor de serviços da Petrobras, ligado ao PT, foi condenado pelo tribunal a 43 anos de prisão. Na Lava Jato, José Dirceu chegou a ser preso em agosto de 2015 e, em maio do ano passado, por decisão do Supremo, foi mandado para casa, onde é monitorado por tornozeleira eletrônica. Neste processo, ele foi acusado de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Engevix por meio de contratos superfaturados com a Petrobras. Segundo o Ministério Público, Dirceu recebeu o dinheiro enquanto era julgado pelo Supremo no mensalão petista. O acórdão da decisão de hoje do TRF, uma espécie de resumo da sessão, deve ser publicado nos próximos dias. A partir daí, a defesa terá 12 dias para apresentar o recurso. Se for negado pelos desembargadores, o juiz Sérgio Moro estará autorizado a mandar prender o petista. O ex-ministro ainda é réu em outras 2 ações penais. Numa, já foi condenado por Moro a 11 anos e 3 meses de prisão, acusado de receber propina de uma fornecedora de tubos para a Petrobras e de ocultar o recebimento por meio de sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria. Este processo ainda não foi para a segunda instância. Na outra ação, José Dirceu teria recebido propina das empreiteiras Engevix e da UTC. Por enquanto, a tramitação desta ação está suspensa por ordem de Moro.
Hoje, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, negou um pedido da defesa de José Dirceu, que tenta evitar a prisão do petista. A palavra final sobre o caso deve ser da segunda turma do STF, que no ano passado mandou Dirceu responder ao processo em casa. Na decisão, Toffoli afirmou que, apesar de ser contrário ao entendimento vigente da Corte de que a possível prisão após condenação em segunda instância iria seguir a maioria. Antes de entrar no Supremo, Dias Toffoli foi advogado do PT e trabalhou com Dirceu quando ele ocupava a Casa Civil no governo Lula. E o ex-presidente Lula recebeu hoje a visita de familiares em Curitiba. Estiveram na sede da Polícia Federal os filhos Sandro Luiz e Luiz Cláudio e as duas noras, além de um neto. Foi a segunda vez que ele recebe a visita da família desde a prisão no último dia 7. O teólogo Leonardo Boff e o Prêmio Nobel da Paz, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, tentaram visitá-lo, mas não foram autorizados. E os manifestantes acampados em torno do prédio da Polícia Federal mudaram novamente de lugar. Agora, os apoiadores de Lula estão divididos em dois grupos. Um no terreno próximo à sede da Polícia Federal e outro no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os bons costumes começaram a prevalecer no Supremo de forma surpreendente. Nos últimos 14 dias, de 5 decisões da Suprema Corte, apenas uma premiou a falta de ética. O tribunal empurrou Lula para a cadeia, manteve Palocci preso, converteu Aécio em réu e negou a Maluf um recurso embargo infringente que reabriria o debate sobre sua condenação. A moralidade só não ficou invicta porque a segunda turma ressuscitou o ficha suja Demóstenes Torres, permitindo que ele se recandidate ao Senado. É importante registrar cada vitória da ética, porque certas decisões e opiniões de magistrados dão ao Supremo a aparência de um órgão muito distante, uma justiça lá longe, o que é angustiante num país como o Brasil, onde o crime é tão perto. Além do impacto que essas decisões mais recentes tiveram nos casos concretos, elas têm reflexos sobre o esforço anticorrupção. Com Lula, o Supremo reafirmou a regra da prisão na segunda instância e reaproximou José Dirceu do xadrez. Com Palocci, avalizou as prisões preventivas da Lava Jato. Com Aécio, feriu a invulnerabilidade do tucanato. Com Maluf, agora um preso domiciliar, o Supremo restringiu a hipótese de recursos aos larápios. Tudo foi obtido aos trancos, em geral, pelo magro placar de 6-5. Uma evidência de que ainda há no Supremo quem se disponha a ser flexível com o roubo. O grande problema é que o brasileiro prefere não ser roubado. Boa noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou as investigações sobre o senador Aécio Neves, do PSDB. Com isso, o prazo foi adiado em 60 dias e encaminhado para a Polícia Federal para a realização de diligências. O inquérito apura a maquiagem de informações prestadas pelo Banco Rural à CPMI dos Correios e foi instaurado a partir das delações do ex-senador Delcídio do Amaral. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão sobre as eleições e o momento político. Em documento protocolado no Supremo, ex-presidente da Rodrimar omite promessa de Temer sobre obra no Porto de Santos. E um dos donos do grupo Libra diz que o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, era o arrecadador de dinheiro para o presidente da República. No final do mês passado, ao prestar depoimento, Antônio Celso Greco, da Rodrimar, afirmou à Polícia Federal que ouviu do então vice-presidente Michel Temer sobre a concessão de áreas no Porto de Santos. Vou ver o que posso fazer. O empresário relata que tinha ido conversar com o MDBista sobre uma obra que era de interesse da empresa. Agora, a defesa omite esse fato. No documento enviado ao Supremo, o ex-presidente da Rodrimar diz que os representantes da empresa nunca trataram sobre a concessão por meio de abordagens escusas com o poder público. Disse ainda que sempre tentaram o diálogo aberto e republicano com os órgãos que discutiam a agenda da Rodrimar. Greco foi preso no final do mês passado, junto com velhos amigos de Temer, entre eles o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, e José Yunes. Todos foram soltos após prestarem depoimento à Polícia Federal.
E em depoimento à PF, um dos donos do Grupo Libra afirmou que o coronel Lima Filho atuava como arrecadador de dinheiro para Michel Temer. De acordo com o empresário Gonçalo Torrealba, o amigo do presidente, há mais de 30 anos, esteve pessoalmente na sede da empresa para solicitar o repasse de recursos financeiros à campanha eleitoral do MDBista. Aos policiais, disse que, como o caso ocorreu há mais de 15 anos, não se lembrava da data exata, mas afirmou que o pedido tinha o objetivo de financiar a campanha de Temer ao cargo de deputado federal. A última vez que ele disputou foi em 2006. O depoimento de Torrealba foi dado no começo do mês e está em sigilo. De acordo com o jornal O Globo, é a primeira vez que a PF obtém a confirmação de um dos investigados do caso de que o coronel Lima pediu dinheiro em nome de Temer a empresas do Porto de Santos. A versão de Torrealba é a mesma dos delatores da JBS Friboi. Segundo Ricardo Saldi, ex-executivo do Grupo Frigorífico, Lima Filho era o recebedor de propina para Temer. Ao responder um questionário dos investigadores, Temer disse que o coronel o auxiliou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como arrecadador de recursos. A defesa de Lima Filho não quis se manifestar. Na semana que vem, a Polícia Federal deve pedir a prorrogação desta investigação do Decreto dos Portos e alegar que ainda há muito material da Operação Scala para ser analisado. Nesta ação foram presos os amigos de Temer. O inquérito apura se Temer e aliados receberam propina das empresas do Porto de Santos. Representantes da construtora do shopping JK Iguatemi são denunciados por pagamento de propina pelo Ministério Público de São Paulo. A W Torre é acusada de pagar 3 milhões de reais para fiscais da prefeitura a fim de impedir a aplicação. O pagamento aconteceu entre os anos de 2012 e 2013, logo após a inauguração do shopping, um centro de compras de luxo que fica na zona sul de São Paulo. Segundo a denúncia, o esquema era encabeçado pelo ex-auditor fiscal Luiz Alexandre de Magalhães, envolvido na chamada máfia do ISS. Ele teria exigido 3 milhões de reais em espécie para não lançar valores devidos de IPTU e ISS referentes à construção de 2 a 3 mil metros quadrados de mezaninos. Ficou acertado o pagamento de 20 parcelas de 150 mil reais. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram uma conversa entre o fiscal e Williams Piovesan, representante da construtora W Torre. Eles combinam a entrega do dinheiro em uma boate. Segundo o MP, os dois não se encontraram pessoalmente. Laranjas foram enviados ao local para depositar e depois retirar o montante de dentro de um armário. Na casa de Luiz Alexandre, a polícia apreendeu uma planilha com anotações do controle dos pagamentos e a divisão dos valores entre outros funcionários da Secretaria de Finanças do município, integrantes da máfia. O fiscal ficava com 100 mil reais e repassava o restante para Ronilson Bezerra Rodrigues, então subsecretário, Eduardo Barcelos, ex-diretor de arrecadações, e Carlos Augusto de Lalo, ex-diretor de departamento. Todos foram denunciados por corrupção passiva. Além deles, o Ministério Público acusa por corrupção ativa o sócio proprietário da W Torre, Paulo Remy Gilê Neto, e o funcionário da construtora Williams Piovesan. A W Torre é citada nas operações Lava Jato e Greenfield. O delator do Banco Chain, Edson Coutinho, afirma que Paulo Remy Gilê Neto cobrou 18 milhões de reais em propina para desistir de uma licitação para a construção de um centro de pesquisas da Petrobras no Rio de Janeiro. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o executivo disse que recebeu ameaças para deixar a concorrência em prol do consórcio formado pela OAS, Chain e outras construtoras. Em nota, a construtora W Torre disse que repudia a denúncia de que teria pago propina a fiscais da prefeitura para evitar cobranças de IPTU e ISS do shopping JK Iguatemi. Afirma também que Paulo Remy Gilê, então CEO da construtora, já prestou os devidos esclarecimentos ao Ministério Público. Operação de combate às milícias do Rio de Janeiro prendeu 13 pessoas. Foram expedidos 22 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão.
Armas, carregadores, dinheiro em espécie, fardas, munições e equipamentos para TV a cabo foram apreendidos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na ação realizada hoje pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Alguns dos acusados de envolvimento com milícias já tinham sido presos no dia 7, durante uma festa em Santa Cruz, na Zona Oeste. Na ocasião, 159 pessoas foram presas. Batizada de negócios paralelos, o objetivo da ação de hoje era conter a expansão de milicianos da Zona Oeste para Nova Iguaçu. O grupo cobrava taxas de vendedores locais e explorava serviços clandestinos no comércio. De acordo com as investigações, Danilo Dias Lima, o Tandera, era o chefe da organização. Ele está foragido. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar ao deputado federal afastado Paulo Maluf do PP, mas negou o direito de novo recurso da defesa. No julgamento, o ministro Edson Fachin, na qualidade de relator do processo de Maluf na Suprema Corte, concedeu a prisão domiciliar ao parlamentar, evitando assim que o habeas corpus, emitido em 28 de março por Dias Toffoli, fosse posto em votação. Dessa forma, Paulo Maluf vai continuar cumprindo pena domiciliar na mansão dele, em São Paulo. Atualmente, o deputado afastado está internado no Hospital Sírio-Libanês para tratamento de um câncer de próstata, que, segundo o último boletim médico, está em fase de múltiplas metástases ósseas. Mais cedo, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de embargos infringentes impetrado pela defesa de Paulo Maluf. O placar terminou em 6-5. O desempate coube à ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, que defendeu o direito dos réus aos embargos, mas disse que no caso específico de Paulo Maluf não havia os requisitos básicos necessários para conceder o direito de recorrer da condenação na primeira turma do STF. Por isso mesmo, adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tenho para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio e não valendo, portanto, outros requisitos. No caso concreto, negar provimento ao agravo, exatamente por considerar que a análise feita aqui apresentada pelo ministro Edson Fachin, pelo menos na parte do negativa de provimento ao agravo, neste caso, coaduna-se com a melhor conclusão e o melhor julgamento e que faz justiça no caso. Além de Carmen Lúcia, votaram contra o pedido da defesa os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Os votos a favor foram dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Por favor, não se aflija aí com o supremês, essa língua complicadíssima da ministra Carmen Lúcia e seus colegas. Eu vou lhe dar as notícias, né? Tem uma boa, muito boa. Neste momento há uma grande luta dentro do Supremo para evitar que haja punição para bandidos de colarinho branco que estão entrando aos borbotões nas cadeias por decisões da Polícia, do Ministério Público e da Justiça Federal na primeira, na segunda e até na terceira instância, né? A vitória do Maluf hoje representaria mais um passo na direção desse combate contra a punição, né? Desse pacto pela impunidade. Então, beleza, né? O tal do agravo regimental era isso. Bom, só que eu tenho uma notícia ruim também para você. É o seguinte, o Maluf é o ícone da corrupção na ditadura militar. O Maluf poderia ter se transformado hoje, né, na exceção que levaria o Supremo a ir em frente combatendo a punição aos criminosos de colarinho branco. Não foi. Só que o Maluf passou a representar, também como símbolo, uma nova jurisprudência consensual do Supremo, que é de criar os direitos humanitários daqueles cidadãos brasileiros
que tenham renda suficiente para pagar advogados de luxo que vão ao Supremo. Vestem aquelas togas, falam o supremês aí com grande competência, né? Ou seja, os pobretões que estão na prisão, 40% deles sem processo formado, hoje com pena já cumprida, esses continuarão no inferno prisional. E enquanto o Supremo se dedica a discutir a questão do foro privilegiado, está se criando a prisão privilegiada. Por exemplo, o Lula, em Curitiba, numa sala, também não foi submetido à prisão do inferno de que falava o seu correligionário e desafeto Zé Eduardo Martins Cardoso. Então nós temos no Brasil agora, além do foro privilegiado, que até pode cair, a prisão privilegiada, né? O sujeito, quando tem uma boa conta bancária, pode chegar ao Supremo, ele passa a depender não apenas dos seus direitos humanos, que são iguais para todos, mas também dos direitos humanitários. É o que aconteceu com o Maluf. Se tiver com peninha dele, me desculpe. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! Hoje o dia foi marcado por chuva volumosa e persistente na capital baiana, Salvador, e causou muitos transtornos à população, como deslizamentos de terra, queda de árvores e alagamentos. Pois é, Gabriel, já aqui em São Paulo, né, o tempo continua seco, com índices de umidade do ar em torno dos 30%, o que já é considerado estado de atenção. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. A grande massa de ar seco que predomina sobre o país começa a perder força a partir desta sexta-feira. Mas o tempo ainda fica firme em toda essa área em amarelo, desde o Nordeste gaúcho, pegando boa parte do Sudeste, Goiás, Tocantins e o interior do Nordeste. Volta a chover no oeste da região sul e a chuvarada que atingiu forte hoje Salvador, na Bahia, chega amanhã também ao recôncavo baiano e ao centro-sul de Sergipe. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Olha só, em Salvador, tempo fechado ainda, com chuvas a qualquer hora, até com forte intensidade, e temperaturas entre 22 e 27 graus. Na capital gaúcha, temperaturas entre 18 e 30 graus, bem quente por lá. No Rio de Janeiro faz até 31 graus à tarde com tempo firme, assim como em Brasília, mas por lá mais fresquinho, máxima de 25 graus. Para São Paulo, a massa de ar seco continua mantendo o sol firme e forte em praticamente todo o estado. Só no oeste e no noroeste paulistas que pode chover de forma isolada à tarde. Por causa desse ar seco, ainda faz friozinho à noite de manhãzinha na faixa leste e há condições para a formação de nevoeiro ao amanhecer no Vale do Paraíba e também na região de Guarulhos. A máxima chega aos 29 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e São José do Rio Preto. Na faixa leste faz 28 graus em Campinas e em Sorocaba. Aqui na capital, o tempo segue seco até o final de semana, com temperaturas agradáveis, viu? O dia amanhã começa só com 15 graus e à tarde faz 26. E tanto no sábado quanto no domingo, a máxima fica ali em torno dos 25 graus à tarde, com muito sol, céu azul e nada de chuva. Quase 3 meses após a morte de um rapaz eletrocutado durante a passagem de um bloco de carnaval aqui em São Paulo, a imprensa tem acesso a um laudo da perícia. A repórter Fernanda Azevedo tem os detalhes. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite a todos. Esse laudo do Instituto de Criminalística, que está nas mãos do delegado responsável pelo inquérito, não foi divulgado oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Quem teve acesso a esse documento foi a Rede Globo e, segundo uma reportagem da emissora, o laudo aponta uma falha no isolamento de componentes elétricos e um fio desencapado em uma câmera de segurança instalada em um poste da CET. Lembrando que no dia 4 de fevereiro, Lucas da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado após encostar nesse poste. As câmeras de segurança foram colocadas pela empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo para monitorar a passagem de blocos de carnaval. Segundo a reportagem, a polícia ainda quer novos laudos complementares, pois tem dúvidas sobre de onde vem a energia elétrica que matou o Lucas. Se deste poste da CET, onde estavam
as câmeras de segurança ou se um outro poste de responsabilidade da Ilume, que é o Departamento de Iluminação Pública da cidade de São Paulo. Até que os resultados e as provas sejam colhidas pela polícia, ainda vai demorar para saber quem é o responsável ou quem são os responsáveis por essa tragédia. É com vocês do estúdio. Muito obrigada, Fernanda. E hoje é dia de Santo Expedito. Entre os católicos, ele é conhecido por resolver as causas urgentes. Na igreja, em homenagem ao santo na Zona Norte, o dia foi de festa. A fila é grande para colocar os pedidos aos pés do santo. Roberta veio com o filho de Vargem Grande Paulista. Levaram 4 horas para chegar. Pedindo saúde, né? Para o meu marido terminar a faculdade que ele está fazendo, que já dá certo. E meus filhos ser um homem de bem e conseguir as coisas que eles quiserem na vida também. A Capela de Santo Expedito e do Sagrado Coração de Jesus fica aqui no bairro Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Ela foi construída em 2001. Desde então, ela atrai muitos fiéis devotos ao santo das causas urgentes. Essa capela surgiu a partir de uma graça de vários fiéis devotos que chegaram e se prontificaram a dizer: vamos erguer um templo para Santo Expedito. Em um ano estava tudo pronto. Barraquinhas com comida, bazar de roupas e muita música marcaram a 17ª festa em louvor a Santo Expedito. Ela é organizada principalmente por moradores da região. Dona Maria Luirna está há 3 dias trabalhando para vender os pastéis que levam o nome do santo. Ele vem a mussarela, aí ele vem presunto, ovo, tomate, azeitona e orégano. Também foram vendidos cupcakes com as cores de Santo Expedito, bolos, velas e terços. Muitas flores foram colocadas no altar. A festa atraiu centenas de pessoas durante todo o dia e pelas ruas era possível participar dos cantos e rezas. Roubaram o carro e eu fiz a promessa às 6 da manhã, 9 horas, o carro apareceu. Então eu já tinha fé, depois desse dia, mais fé. União Europeia proíbe a importação de frango de 20 frigoríficos brasileiros. O Ministério da Agricultura pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio. Em votação unânime, os países do bloco europeu decidiram descredenciar 20 unidades brasileiras exportadoras de carne, especialmente de frango. A União Europeia alega que há deficiências no sistema oficial de controle sanitário do Brasil. A lista dos frigoríficos não foi divulgada. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os produtores nacionais de aves, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, foi a mais prejudicada. Ao todo, 12 unidades da empresa, maior exportadora de carne de frango do país, foram embargadas. No Paraná, já foram anunciadas férias coletivas em uma unidade. O embargo vai entrar em vigor 15 dias depois da decisão ser oficialmente publicada. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a União Europeia era o principal comprador. O consumo da carne de frango no Brasil é cerca de 44 quilos por pessoa ao ano, atrás de Estados Unidos e China. O embargo acontece 2 dias depois do Ministério da Agricultura ter liberado exportações de frigoríficos da BRF para a União Europeia. A suspensão do governo brasileiro estava em vigor desde março, quando a empresa foi alvo da nova fase da Operação Carne Fraca, que flagrou problemas sanitários e salmonela em carne in natura em grandes frigoríficos do país. Há a possibilidade de alguns carregamentos chegarem à Europa antes da vigência da proibição. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pode também assumir a presidência do Conselho da BRF nas próximas semanas. As ações da BRF subiram com a expectativa de troca de comando, mas houve uma pequena queda durante o dia por causa da confirmação do embargo das exportações de frango da empresa para a União Europeia. Os papéis fecharam em alta de 4,90%. Pedro Parente aceitou o convite para disputar a vaga de presidente do Conselho de Administração da BRF. A decisão será tomada em Assembleia de Acionistas no próximo dia 26. A indicação do nome dele foi feita pelo atual presidente Abílio Diniz e foi muito bem recebida pelos principais acionistas da BRF. Parente afirmou que, se for eleito, vai renunciar à presidência do Conselho da Operação da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, mas vai continuar no comando da
da Petrobras. Durante um evento hoje, ele disse que não vê conflito ético de assumir a presidência do Conselho da BRF nestas condições. Em primeiro lugar, isso aqui é um evento da Petrobras. Então, eu não quero falar de uma coisa que sequer aconteceu ainda. Mas, dado que você fez uma pergunta objetiva, eu vou responder uma clareza total. Não vejo conflito ético. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As restrições às importações da carne de frango pela União Europeia preocupam porque atingem um dos setores com melhor desempenho na economia brasileira, o setor agropecuário, num segmento em que o Brasil é líder de mercado, o maior exportador do mundo, fora o impacto que pode ter sobre o emprego e a atividade das empresas. E sempre há a possibilidade de outros países importadores também adotarem alguma restrição, fora as deficiências no controle da qualidade, e esse foi um problema mesmo, alvo até de operações da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura. Tem a questão do protecionismo, que tem aumentado bastante. É só ver a ameaça de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, as barreiras que o governo americano também tenta impor às importações de outros países, como as que envolvem o aço. A União Europeia pode estar aproveitando os problemas da fiscalização para reduzir as importações. O Brasil tem de formalizar mesmo a queixa, mas pode obter resultados mais rápidos negociando diretamente com os países europeus do que através da OMC, cujos processos podem levar mais de um ano. Agora, é evidente que não dá para se chegar a operações da Polícia Federal para acabar com irregularidades envolvendo a fiscalização sobre produtos que pesam tanto na balança comercial. Mais que isso, está em pauta também a qualidade do que é consumido aqui. Quanto a Pedro Parente, a indicação dele para a presidência do Conselho da BRF, a empresa mais atingida pelas restrições, é a comprovação do trabalho bem feito que vem fazendo na reestruturação da Petrobras, conseguindo reverter um imenso rombo financeiro, recuperando credibilidade e garantindo a valorização das ações em bolsa. Um desafio e tanto diante de tudo o que aconteceu com a estatal. Não há restrição legal à participação dele na direção das duas empresas e é uma prática bem usual. Executivos de uma empresa fazerem parte do conselho de outra. Chama atenção por envolver uma estatal e por isso o questionamento é maior do ponto de vista ético, depois da enxurrada de irregularidades que temos visto. É a velha história, não basta ser honesto. Boa noite. O movimento dos trabalhadores sem teto protesta em frente ao Palácio dos Bandeirantes. O ato começou por volta das 2 da tarde em frente à estação Morumbi da CPTM. Em seguida, o grupo caminhou até a sede do governo paulista. Os manifestantes exigem recursos para programas habitacionais e para o atendimento à população de baixa renda. Em evento militar com a presença do presidente Michel Temer, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou que a banalização da corrupção é uma das ameaças à democracia. Temer e Vilas Boas participaram hoje em Brasília da cerimônia de comemoração ao Dia do Exército. O comandante do Exército afirmou em discurso lido pelo cerimonialista do evento que não é possível ficar indiferente aos mais de 60 homicídios por ano no país, a banalização da corrupção, a impunidade, a insegurança ligada ao crescimento do crime organizado e a ideologização dos problemas nacionais. Para ele, são as reais ameaças à democracia. No começo do mês, na véspera do julgamento no STF, que não concedeu um habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula, Vilas Boas causou polêmica ao dizer em uma rede social que o Exército não aceitava impunidade. Após a cerimônia de hoje, o presidente Temer divulgou um vídeo no Twitter dizendo que a mensagem do general Vilas Boas foi uma homenagem à Constituição. O comandante do Exército, na sua mensagem, mais uma vez, fez uma homenagem à Constituição brasileira. Aliás, na sequência da mensagem presidencial, o discurso era da mesma natureza. Confiança no Brasil, especialmente confiança nas nossas instituições. Tentativa de assalto a ônibus na zona sul de São Paulo resulta em tiroteio e deixa ao menos um morto. O caso aconteceu por volta das 4 horas da tarde dentro de um ônibus intermunicipal na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, Zona Sul. Um policial militar de folga que estava no coletivo presenciou a ação, reagiu e trocou tiros com os criminosos. Segundo a polícia, um bandido morreu no local. O PM também foi atingido e socorrido em estado grave para um hospital da região. Uma passageira e o motorista também ficaram feridos.
E agora o esporte. Na rodada de ontem da Copa Libertadores da América, o Corinthians venceu o Independiente da Argentina por 1-0 e o Flamengo empatou jogando no Maracanã. Confira os gols. Na Argentina, o Independiente começou pressionando o Corinthians. Mas aos 35 minutos do segundo tempo, Matheus Vidal cruzou e Jadson desviou de cabeça. O goleiro argentino chegou na bola, mas ela bateu na trave e na cabeça dele antes de ir para o gol. 1-0 Corinthians. 6 minutos depois, a grande polêmica do jogo. Messa pegou a sobra de fora da área, chutou e Silvio Romero desviou a bola para a rede. Só que o gol foi anulado. Veja no replay que no momento do chute de Messa, Romero estava em condição legal. E o jogo terminou com a vitória do Corinthians por 1-0. Jogando no Maracanã com portões fechados, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos da partida. Diego bateu o escanteio e Henrique Dourado se antecipou para fazer 1-0 para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, Plata invadiu a área e tocou na medida para o artilheiro Morello anotar o 8º gol dele na Libertadores. Tudo igual no Maracanã, 1-1, placar final. E agora o comentário de esporte com Celso Cardoso. O Corinthians venceu com autoridade na Argentina. Jogo agradável de se ver, graças ao futebol apresentado pelas duas equipes. Jogo bem jogado, de poucas faltas e boas oportunidades de ambos os lados. Um placar de 0-0 seria injusto para a partida. A gente viu os gols, vai rever agora que coube ao baixinho Jadson, então, se antecipar aos zagueiros do Independente para marcar o gol que garantiu a vitória corintiana aos 36 do segundo tempo. Teve lance polêmico também, o Independente chegou a marcar gol erroneamente anulado pela arbitragem. Repare que tem 4 jogadores do time argentino impedidos no lance, mas Silvio Romero, o jogador que desfere o tiro, não estava. Deu sorte o Corinthians, que apesar de ter sido beneficiado pela arbitragem, realizou provavelmente uma das melhores partidas na temporada. E assim se mantém líder no grupo na Libertadores. Expectativa de bom jogo também entre São Paulo e Atlético Paranaense, que jogam agora pela Copa do Brasil no estádio do Morumbi, por enquanto 0-0. O time de Diego Aguirre precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para seguir na competição. 1 gol apenas de vantagem leva a decisão para os pênaltis. É bom lembrar que o gol marcado fora de casa não vale mais como critério de desempate. Ao Atlético basta um empate para chegar às oitavas. E para fechar, o Ministério Público, acredite, pediu imagens para o Tribunal de Justiça Desportiva para apurar se houve interferência externa na final entre Palmeiras e Corinthians na Arena Palmeirense. O árbitro voltou atrás na marcação de um pênalti e o Palmeiras alega que ele recebeu informação do diretor de arbitragem após consulta às imagens da TV, o que é proibido pela FIFA. Muito barulho, muita fumaça, mas que não deve dar em nada. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão sobre a corrida presidencial. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a análise sobre a preferência de voto nessa altura da corrida presidencial. Entrevisto a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Obrigada, Fátima. No momento em que parece tudo tão nebuloso nessa corrida eleitoral, e eu começo com argumentos que eu vi de candidatos, que não estão no topo nas pesquisas e racionalizando, dizendo que aquele resultado é coisa referente a passado. Que o que importa é o índice de rejeição, porque é o índice de rejeição que oferece a perspectiva de futuro, o potencial que o candidato possa ter para crescer. Quero começar ouvindo você com essa colocação. Tem consistência? Sim, tem consistência, inclusive consistência teórica, porque há muitos estudos no Brasil e fora do Brasil, um recém-publicado, que a militância é mais anti do que pró. É uma coisa mais defensiva, seja militância nos partidos e assim por diante. Então, há uma mudança muito grande, vamos dizer assim, do que se vê agora entre os desígnios das elites, de conduzir um rumo, por exemplo, até 2015, corrupção era uma coisa que aparecia em todas as listas, mas lá em 10º lugar, 9º lugar, a partir de 2015 é que
corrupção é problematizada pela população, pela opinião pública, de uma forma prioritária, como está acontecendo nesse momento, dividido com saúde. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre o que mudou nesse processo do ponto de vista do eleitor. O itinerário da política é muito mais tumultuado, evidentemente, troca de partidos, mudanças, janelas de mudanças, etc. Para o eleitor, o processo tem sido muito mais construtivo, muito mais evolutivo. Por exemplo, o que era um escândalo histórico, mar de lama do getulismo ou das roubalheiras de Brasília, virou uma coisa personalizada. O Rouba Mais Faz, de Adhemar de Barros, e do próprio Lula, e assim por diante, do próprio Maluf e assim por diante. Posteriormente, nos anos de maior gerência, maior gestão, de mudanças de segmentos com PSDB e primeiro mandato e segundo mandato do Lula, a questão da gestão se impôs. E agora, o eleitor que escolhia entre o honesto e desonesto, entre o mais avançado e o menos avançado, ele se tornou, para além de eleitor, um contribuinte. Ele está analisando aquilo que ele paga de imposto e aquilo que ele recebe. Então, as passeatas, embora contenham essa polaridade, passaram por demandas de orçamento. Hoje mesmo, São Paulo se mobilizou. E estabelece a conexão também, assim, a corrupção com aquilo que me falta. Exatamente. Não é? Você pôs o ponto, foi o ponto, turning point, o ponto de virada e quando deixou de ser um problema ético. É um amadurecimento na sociedade, na relação do cidadão com as instituições, com a representação. Isso é um avanço, Fátima, enorme avanço, que causou também um avanço institucional. Os procedimentos com relação à mídia, por exemplo. A mídia recebeu um agregado das redes sociais, que estão muito mais vigilantes em aspectos específicos. Os bastidores da política deixaram de ser, vamos dizer assim, o grande, embora a mídia continue cobrindo os bastidores das políticas, os movimentos entre políticos e partidos, a opinião pública ganhou uma outra dimensão, ela ganhou uma força, ganhou uma capacidade de expressão que é absolutamente inédita. Incomoda. E isso incomoda e isso leva a processos que queriam ser assustados, continuar com muito vigor. Agora, mais pontualmente, né, voltando assim a quem está na corrida eleitoral, aqueles que estão aparecendo, Lula é o personagem que tem mais destaque, que numa situação tão adversa, ele na prisão ainda aparece em primeiro lugar na pesquisa, embora tenha tido uma pequena queda. Então, começando com Lula, nessa condição, preso, provavelmente fora da corrida, por ser enquadrado na lei de ficha limpa, pela condição dele já condenado em segunda instância. Lula, há elementos que indiquem que Lula continuará tendo um peso significativo de liderança política para manter o PT unido e para influir na decisão do voto? Olha, mesmo não sendo candidato? Efetivamente, dificilmente ele será candidato pelas questões judiciais. Agora, ele continua influente, pesadamente influente, mas a queda de quem saiu com 85% de aprovação do seu governo e agora está com 35% de intenção de voto, sendo, quando se tira Lula da lista, 2/3 do eleitorado transitam com muita facilidade para Marina, Ciro Gomes e outros. Estão perdidos ainda? Lula retém apenas daqueles que acrescem ao não sei, indefinidos, não definem candidato, apenas 1/3 da sua votação efetiva. A meu ver, o Lula está mais
fraco do que parece, embora será ainda influente, mas as urgências dos partidos, sobretudo dele, o Partido Trabalhador, as alianças e a emergências de figuras que não vêm de partidos, que estão se agregando agora a partidos, por exemplo, Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, mostra que o quadro está, vamos dizer assim, ameaçando aqueles políticos que tenham algum envolvimento com essa esfera da ideia de corrupção e não realização. Sim. Bom, agora outra questão pontual, o PSDB, que não vive bons momentos e são vários os casos, né, envolvidos, aí as voltas com a justiça. O próprio governador Geraldo Alckmin, não com o Código Penal, mas com o Código Eleitoral, tendo também de se explicar no Tribunal Eleitoral. E o caso de Aécio Neves, essa figura de tanta expressão dentro do PSDB. O quanto o caso Aécio pode trazer consequência negativa de esvaziamento das candidaturas do PSDB, especialmente a de Geraldo Alckmin para a presidência da República? É como dissemos, Maria Helena, o processo avança, o processo adiante. Chegou a vez do PSDB, provavelmente com algum atraso, segundo as pessoas e a opinião pública relata. Isso atinge certamente toda a armação em torno das possibilidades do PSDB, inclusive Geraldo Alckmin, que embora não esteja no Lava Jato, está num processo capaz, legalmente, de barrar as suas intenções. E veja, há um dado muito interessante, que eu acho marcante na última pesquisa do Datafolha, em que se testaram duplas para segundo turno. E uma das duplas testadas foi Alckmin e Bolsonaro, que não vai necessariamente ocorrer, mas é uma hipótese válida. E ambos têm a mesma volume de votos, ou seja, eles não se superpõem. Isso significa que Alckmin, com 30 e tantos %, 35% nessa dupla, nessa oposição, está, na verdade, em intenção de voto muito aquém. Então, está acontecendo alguma coisa entre a intenção de voto em Alckmin sozinho na lista de outros e Alckmin só no confronto no seu espaço de centro, centro-direita e direita. Bom, eu espero que você volte aqui, na medida em que novas pesquisas sejam divulgadas. Agora começa a estação das pesquisas. Exatamente, a estação das pesquisas para essa avaliação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria. Uma boa noite, Fátima. Gabriel. O ministro Marco Aurélio do STF pediu para que a ação do PCdoB sobre prisão em segunda instância seja analisada pelo plenário da Corte. O pedido tenta impedir que o condenado vá para a cadeia antes do trânsito em julgado, quando não há possibilidade de mais recursos. Se a tese for acatada, pode beneficiar o ex-presidente Lula. O ministro diz que há mudança no entendimento da maioria da Corte e, por isso, quer que os 11 magistrados se manifestem sobre a ação. Agora, para o assunto entrar em pauta, depende do presidente do Supremo. A presidente, a ministra Carmen Lúcia, que resiste em colocar a matéria em votação. O Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. A secção pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã às 19 horas. Até lá. Tchau, Estela. Tchau, tchau. Até amanhã. Saiba como é manter a cultura indígena nos dias atuais no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.